Boa noite a todos. Vamos dar início à nossa reunião. Gostaria de pedir ao vereador Rogerinho que possa fazer uma oração para começar os nossos trabalhos. Senhor presidente, senhores vereadores. Senhor presidente, segunda-feira, quando eu entrei em contato com a Câmara, em relação a fazer algumas indicações, eu me lembro que foi assim, mais ou menos depois do almoço, eu estava com minha esposa, eu falei, Yara, arranja uma mensagem para mim levar na Câmara quinta-feira, uma mensagem que condiz com o momento que o Brasil e o mundo estão vivendo. Aí, na mesma hora, eu falei, pode deixar, já sei qual que eu vou levar. Aí eu escolhi Eclesiastes 3, que eu achei muito importante, até aconselho, independente da sua crença religiosa, independente do que você seja, se você tirar 5 minutos por dia, no seu quarto, ou na hora que você estiver tomando sua mesa, o seu café, eu acho que essa mensagem, ela ia valer muito para todas as pessoas desse mundo, seria muito importante. É só ler, gasta 3 minutos para ler e 5 minutos que você abaixar a cabeça e refletir, eu acho que ia surgir efeito na vida de muitas pessoas. Tempo para tudo. Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todos os propósitos debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar, tempo de edificar. Tempo de chorar, tempo de rir, tempo de plantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de juntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se do abraço, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Que Deus abençoe a todos. Peço ao secretário que faça chamada dos vereadores. Adalto de Abreu. Antônio Aparecido. Berenice, Kleber da Penha, Helenilton Martins, Gilson César, Giovanni, João Linhares, presente. Jorge Augusto, José Eugênio, José Ferreira, José Geraldo, presente. Juarez Eloy, Paulo César, Rodrigo dos Santos, Rogério Filgueiras, Ivantoil Martins. Gostaria de agradecer aqui a presença do Dr. José de Carvalho, advogado da CPI, Dr. Luiz Cláudio, diretor técnico do HCL, muito obrigado, doutor. Chardson, diretor de assistencial do HCL, Milton Martins, tesoureiro. Gostaria que os senhores quisessem ocupar o local de destaque aqui, podem ficar à vontade, tá? Peço ao secretário que faça a leitura das correspondências. Ofício 540/2020 da Assembleia Legislativa ao excelentíssimo senhor presidente, a decretação de calamidade pública por parte dos municípios do ato privativo do prefeito, entrando em vigor
e produzindo efeito independentemente de seu reconhecimento pela Assembleia Legislativa. Dessa forma, no atual contexto, faz-se necessário solicitar que todas as medidas necessárias para o combate à situação de calamidade pública, tais como determinação de quarentena, fechamentos de rodovia, instituição de barreira sanitária, construções emergenciais de pessoal e de bem e serviço, etc., já podem ser adotados a partir da publicação do decreto municipal. Vale ressaltar que o reconhecimento da situação de calamidade pública pelo Poder Legislativo Estadual, conforme expressamente previsto no artigo 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal, LRF, e unicamente para fins de liberação do município de algumas restrições impostas pela referida norma. Para tanto, os municípios que pretendam os efeitos previstos no artigo 65 devem encaminhar a solicitação ao endereço eletrônico recebimento sgm@almg.gov.br por meio de ofício, acompanhado do decreto correspondente, ambos em formato editável, documento ou ODT, a fim de viabilizar sua publicação no Diário do Legislativo. Para embasar a análise da Assembleia Legislativa, deve constar no ofício encaminhado os fatos concretos ocorridos no território municipal que motivaram a decretação da situação de calamidade local e que justificariam a necessidade de suspensão dos prazos e de exigências, podendo a LMG solicitar esclarecimentos adicionais e documentos comprobatórios, reafirmando o compromisso dessa Casa em unir esforço para a superação dos enormes desafios presentes. Despeço-me agradecido. O presidente da Assembleia, deputado Agostinho Patrus. Próximo ofício, número 99.510/2020. Vou fazer um resumo só, porque acho que todos vão entender. Vindo do deputado Ercílio Coelho Diniz, um recurso de R$ 1 milhão de reais, encaminhado aí, destinado à Secretaria Municipal de Saúde. For empenhado e pago conforme o empenho, aqui está o número, 2020 NE 80-2072, e ordem bancária 2020 OB 806661, no dia 8 de abril, ou seja, no dia 8 desse mês. Próximo ofício, a prefeita encaminhou aqui para essa casa, ofício 20-2020, decretando estado de calamidade do município, devido à pandemia coronavírus. Senhores vereadores, leitura da aprovação das atas anteriores. Pergunto, senhores vereadores, se todos receberam em seus e-mails, se tem alguma alteração a fazer ou se podemos colocar as atas em votação. Podemos então colocar as atas em votação, né? Então coloco as atas anteriores em votação.
Os vereadores que concordam, permaneça como se acham. Está aprovado as atas anteriores. Antes de fazer aqui a nossa prestação de conta, gostaria aqui de pedir os representantes aqui do HCL, que vieram aqui essa noite, fazer uma breve explanação aos colegas vereadores. Alguns já até adiantei a conversa, outros não estavam na reunião de comissões, com relação ao que nós podemos fazer para estar tentando ajudar o Hospital César Leite. Então, eles vão fazer uma pequena explanação para os senhores e depois a gente irá tomar as medidas aí necessárias. Boa noite a todos. Meu nome é Charlson Roberto da Paixão. Estou como diretor assistencial do Hospital César Leite há 7 anos. Viemos primeiro agradecer pela oportunidade de podermos falar nessa importante casa e trazer um pouco para vocês da nossa atual situação, com uma pequena contextualização para ficar mais esclarecido o porquê de estarmos aqui. Nosso hospital tem 92 anos. Pode passar, por favor. Ele é uma associação de direito privado sem fins filantrópicos, ou seja, tudo que é recebido de recurso no hospital tem que ser revertido na sua sustentação e na sua melhoria de qualidade de processo de trabalho. E ele é regido por 50 pessoas da Sociedade de Manhuaçu, ou seja, é um hospital da Sociedade de Manhuaçu. Nenhuma dessas 50 pessoas pode receber nenhum real por fazer parte desse conselho. Faz parte do estatuto e das leis da filantropia. Pode passar, por favor. Só para contextualizar, essa é a nossa mesa. O Dr. Sebastião Onofre Carvalho, ele, por recomendação médica, ele está temporariamente em isolamento domiciliar devido à idade dele. Então, nós estamos aqui representados pelo Milton, que é o nosso primeiro tesoureiro, pelo Leandro, que é diretor do Plancel, e pelo Dr. Luiz Cláudio, que é o nosso diretor técnico. Pode passar, por favor. Esse é o mapa da nossa região de saúde, né, para o Hospital César Leite. Essa é a referência que nós temos, onde Pocrane é a cidade mais longínqua, 130 quilômetros. Mutum, a sede, está a 105. Essa população referencia 345 mil pessoas para o Hospital César Leite. Nessa região inteira, o César Leite é o único hospital de grande porte e o único hospital que tem alta complexidade. Pode passar, por favor. Manhuaçu, junto com Ponte Nova e Viçosa, formam a macro-região leste do sul. Percebam que, tanto em área territorial quanto em população, a população e a região de Manhuaçu é praticamente Viçosa e Ponte Nova somados. Ponte Nova tem 2 hospitais, Viçosa tem 2 hospitais. São menores, mas cada um tem 2 hospitais. A macro-região inteira, 695 mil habitantes. Pode passar. Essa é a atual distribuição de leitos do nosso hospital. Em 1927 ele tinha 40 leitos. Hoje ele tem 231, pela classificação brasileira, é um hospital de grande porte. 147 leitos estão destinados ao SUS, 10 de UTI adulto, 25 de maternidade, 20 de pediatria, 8 leitos ambulatoriais no centro obstétrico, 27 de clínica médica, 12 de neurologia e neurocirurgia, 18 de clínica cirúrgica, 21 de ortopedia e os últimos leitos habilitados, 4 de UTI neonatal. 78 leitos são para atender pacientes particulares e convênios, distribuídos dessa forma, e esses 6 leitos já estão aprovados, aguardando habilitação no Ministério da Saúde, serão incorporados aos leitos SUS, que são os cuidados intermediários de recém-nascidos. Pode passar, por favor. 2019 foi um ano que a gente mais trabalhou em número de produção da história do hospital. Foi pela primeira vez o ano que o hospital realizou mais de 15 mil internações, foram 15.138.
das quais 10.495 foram de pacientes do SUS. Pela lei da filantropia, o Hospital César Leite é obrigado a fazer no mínimo 60% de sua produção SUS. Como nós fizemos 69%, nós fizemos 9,3% a mais do que aquilo que nos é exigido. Os demais internações, 8% de Plancel, 10% particular, 6% Unimed, 3% Ipseng, e os demais convênios com 311 internações. Pode passar, por favor. Esse gráfico demonstra para vocês a evolução de internação do hospital nos últimos 5 anos. Então, nós conseguimos, melhorando nossos processos de trabalho, sair de 13.048 internação para 15.138. São mais de 2.000 internações a mais por ano. Percebam que nesse último ano a variação foi de 3,1%. Pode passar. E com o respeito que a gente tem pelo SUS, nós tentamos fazer da mesma forma para o convênio e para o SUS. Nós saímos de 8.212 internações SUS para 10.495. A evolução geral, ela é menor que a evolução do SUS. No SUS, nós fizemos 6% a mais nesse último ano. O SUS teve 2.200 internações a mais. Nós praticamente mantivemos a internação particular e convênio e aumentamos em 2.000 internações SUS por ano. Pode passar. Esse é um dado do Ministério da Saúde, é um dado público, é do DataSUS. No ranking de hospitais que internam pacientes SUS em Minas Gerais, nós fomos o 24º no ano passado. Um detalhe que merece destaque, que dos 23 que estão à nossa frente, 10 são de Belo Horizonte. Então, tirando a capital, nós fomos o 14º hospital de Minas que mais internou SUS. Pode passar? Esse é o ranking desde 2012 que nós acompanhamos, onde nós éramos 30º, e nos 4 últimos anos nós estabilizamos entre 25º e 22º hospital que mais interna SUS em Minas Gerais. Pode passar. Essa tela é muito importante. Em 2011, quando a gente começa a acompanhar a evolução do César Leite no cenário de Minas, 538 hospitais internavam pacientes SUS em Minas Gerais. Em 2019, foram 456. 82 hospitais ou fecharam ou pararam de atender SUS nesse período. E é um gráfico que tem uma tendência preocupante. Pode passar. Esses são os 25 hospitais que mais internaram SUS em Minas Gerais no ano passado. O nome do hospital, o número de internações e a cidade de cada um. E a gente percebe claramente que Manhuaçu foi colocado num cenário de cidades com população muito superior à nossa, devido ao caráter regional que o hospital tem, nesse volume de atendimento. De 456 hospitais, nós fomos o 24º. Pode passar, por favor. Essa tela traz os hospitais que aqui nós temos mais contatos, que a gente mais ouve falar. Aqui a gente tem a posição no ranking de Minas, o nome do hospital, o número de internações e a cidade. Então, César Leite, com 9.571 internações SUS. Posição 44, a Casa de Caridade de Carangola, com 6.440. São mais de 3.000 internações a mais que nós fazemos com a Casa de Caridade de Carangola. O Nossa Senhora das Dores de Ponte Nova, 4.445, posição 76. Posição 77, São Sebastião de Viçosa, 4.430. 81, Arnaldo Gavazza, com 4.170 de Ponte Nova. 134, Padre Júlio Maria de Manhumirim, com 2.478. 153, o São João Batista de Viçosa, com 2.165. Pode passar, por favor. Em gráfico fica mais fácil da gente entender que os 2 hospitais de Ponte Nova somados fizeram menos internações SUS que nós sozinhos. Os 2 hospitais de Viçosa somados, aí ficou bem distante do volume de internação que nós realizamos para o SUS no ano passado. Aqui é muito diferente. Esses hospitais, eles não têm especialidade, eles fazem só o que é muito simples. Se o paciente precisa de especialidade médica, ele não vai conseguir praticamente nenhum hospital desse aqui. Pode passar. Um problema de saúde do Brasil, ortopedia. Aqui nesse gráfico a gente mostra a nossa evolução. A gente tinha um problema
em 2014, 2016, que nós conseguimos resolver. E nos 3 últimos anos a gente vem internando mais de 1.600 pacientes do SUS de ortopedia por ano. E no ano passado foram 1.681 internações de ortopedia. Pode passar. Outro grande serviço que nós prestamos à sociedade é a nossa capacidade cirúrgica. Pela primeira vez nós passamos de 10.000 cirurgias no ano. Foram 10.095 cirurgias. Por isso nós fomos o 23º Hospital de Minas que mais cirurgias fez para o SUS. Isso dá uma expressiva média de 841 cirurgias por mês. É difícil encontrar no interior um hospital que faz um volume de cirurgia desse. Pode passar. As cirurgias que nós mais realizamos, 32% em ginecologia e obstetrícia, 20% em ortopedia, foram mais de 2.000 cirurgias de ortopedia no ano. 1.500 cirurgias gerais, 895 vasculares, 757 plásticas, 598 oftálmicas, 437 urológicas, 315 neurocirurgias. Aqui o número pode não ser tão grandioso, mas a complexidade é. Tem cirurgias aqui que duram mais de 10 horas. Pode passar. Essa é a nossa evolução nos últimos 5 anos. Nós saímos de 8.856 cirurgias para 10.095. Não aumentamos, já tínhamos 9 salas cirúrgicas aqui. Pode passar. E o gráfico do SUS. Saímos de 4.458 cirurgias SUS por ano para 5.830. Pode passar. Amigão, pode passar? Pode passar. Outro gargalo do SUS no Brasil, cirurgia eletiva. Saímos de 943, aqui nós tivemos uma parceria muito importante com a Secretaria de Saúde. De 943 para 1.814 cirurgia eletiva por ano. Pode passar. Um dos mais relevantes serviços que nós prestamos à região e à sociedade como um todo. Nós somos a única maternidade da região. Pode passar. No ano passado realizamos 3.713 partos. É muita criança. São 309 partos realizados por mês. Dá mais de 10 partos por dia de média. E por isso nós fomos a 15ª maternidade de Minas Gerais em atendimento SUS. Pode passar. Esse gráfico mostra claramente a evolução de parto da nossa cidade nos últimos 8 anos. São mais de 1.000 partos a mais de 2013 para cá. Pode passar. E no SUS não é diferente. Desses 3.700, 2.528 partos realizados pelo SUS. Pode passar. Outro grande serviço que prestamos é o nosso ambulatório de obstetrícia. É o único hospital que tem maternidade, então é o único hospital que tem médico obstetra 24 horas, enfermeiro obstetra 24 horas, gestantes. 9.700 gestantes no ano passado procuraram o nosso hospital, entrando em trabalho de parto, com sangramento, com dúvida, as mais diversas situações que a obstetrícia nos traz. São 808 mulheres por mês que nos procuram para esse tipo de serviço. Pode passar. Um projeto associado a esse é a nossa casa de apoio. Ela fica ali em frente ao cartório que faz casamento. Ele é um projeto muito legal. No ano passado foram 494 gestantes. E aqui a população do distrito, ela se beneficia muito, porque nós temos um município grande, às vezes a gestante está longe do hospital, então ela não pode ir para Sacramento, ela não pode ir para Palmeiras, né? Ainda mais se ela for de zona rural, tempo de chuva. Ela tem uma casa perto do hospital, onde ela fica com enfermagem 24 horas, a refeição é por conta do hospital, os medicamentos por conta do hospital, exames por conta do hospital, e se precisar, o hospital busca ela lá de carro e leva para o médico obstetra fazer a avaliação. Às vezes com a mãezinha está tudo bem, só que o bebê ficou na UTI neonatal. Ela não tem parente, mãe é uma sua, ela é pobre, ela vai ficar onde? Ela vai ficar na casa de apoio, a gestante e a puérpera, até o bebezinho dela ter alta e os dois voltarem para casa. Esse é um projeto muito importante, foram quase 500 mulheres beneficiadas por esse projeto ano passado. Pode passar, por favor.
Isso mostra a taxa de segurança do hospital, nossa taxa de óbito. A taxa de óbito do Estado foram de 4,2%, a nossa taxa foi de 3%. A literatura fala que hospitais como o nosso têm uma média de 3% a 5%, como nós estamos no limiar inferior, nos dá muita alegria. Pode passar. Outro indicador importante é a nossa taxa de transferência. Das 15.138 pessoas que internaram no hospital, apenas 234 tiveram que ir para hospitais de maior complexidade ou de serviço que não temos. Então, 98,5% o César Leite conseguiu resolver e só 1,5% que não. Pode passar. Esse é para onde os pacientes foram. A gente percebe que um erro histórico que foi corrigido esse ano, que era Ponte Nova como cidade macro, foram apenas 31 pacientes para Ponte Nova, 46 para Muriaé e 120 para Belo Horizonte. Na prática, a região macro de saúde de Manhuaçu é Belo Horizonte. A maioria do que a gente não faz aqui precisa ir para lá. Pode passar? Temos um serviço importante